A paz do Senhor, meus amados irmãos, meus caros jovens, alunos da Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais um EBD online, nosso canal do YouTube EADALP Oficial. Se inscreva, curta, comente, compartilhe, seja canal de bênção para outras pessoas. Muito bem, mais um conselho, né? A lição de jovem desse trimestre são porções, são conselho sábio Salomão. Lição de número 11. A temática é proteção contra a inveja. Glória a Jesus. Vamos lá, mais uma aula da EBD Online. Meus amados, temos aqui o texto principal, Provérbio 14, verso 30. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O resumo da lição: o jovem cristão não pode deixar se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus. Muito bem, nós temos aqui o objetivo de apresentar alguns conselhos contra a inveja, saber o que é vício da inveja e mostrar como podemos nos proteger dela. O texto base que nós estamos trabalhando é o livro de Provérbios. E sabemos que a inveja é obra da carne, né? É uma das obras da carne. E existe um conselho para entender o perigo que se não nos proteger contra ela. A inveja, como diz o texto que acabaram de ler, é a podridão dos ossos, né? A inveja adoece o corpo. E esse conselho contra a inveja, nós vamos discorrer a lição, onde ele vai apresentar aqui um contraste entre a sabedoria e a tolice, não é verdade? Mostra aí o coração sábio e o coração invejoso. Nesse caso, um coração sábio traz vida ao corpo, mas o coração cheio de inveja adoece, prejudica. Traz também para a gente ter assim um coração sábio cultiva, ele traz esse panorama comparando os dois tipos de coração, né? O amor, a parceria, isso traz saúde para o corpo, permitindo que a vida seja encarada de uma maneira mais sábia, né? Trazendo tranquilidade. Essa primeira parte de um coração sábio, de um coração que teme a Deus e cultiva alguns frutos do Espírito. Já a outra parte, o coração que adoece a alma, ela tenta na forma de desconstruir outras pessoas, atingir pessoas. É uma atitude maligna que acaba dominando o centro da vida, corroendo tudo que é bom nela ou em alguém. Por isso a inveja adoece o corpo, a vida. Então, há um perigo quando deixamos ser dominados por esse sentimento de inveja que traz prejuízo para a nossa vida espiritual, social e física. Não tem inveja do pecador. O Salmo 23 está dentro de uma coleção de textos que fala sobre sabedoria moral e espiritual, né? O capítulo 23 de Provérbios, na verdade. E a gente consegue compreender aqui, dentro desse contexto, que apresenta diversos conselhos, né, para o jovem. Dentre eles, não tem inveja da vida do pecador ou da vida de pecadores, né? Pelo contrário, ele estimula os jovens a mergulhar no temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, é verdade? O caminho seguro para não ser frustrado, né? Para que a esperança sempre se renove, é estar longe de pessoas que tenham essa doença de inveja e se aproximar de Deus. Se aproximar de Deus. Um estilo de vida com moderação, com graça, caminhando pela pavimentação da sabedoria, sendo guiado na direção de Deus. O sábio, ele vai estar sempre sendo orientado por Deus. E dessa maneira, a sabedoria que vem do alto, que Deus lhe dá, ele vai saber distinguir, ele vai saber separar, né,
as pessoas e as informações, porque tem muita gente que escuta uma informação e essa informação alimenta a sua alma, alimenta a sua vida. E por alimentar tanto aquele contexto, aquele cenário que ele está vivendo ou vivenciando, ele pode trazer ali várias interpretações mediante a informação que recebeu. Então, é importante ouvir, é importante pedir graça a Deus, sabedoria, para ter o discernimento do que está escutando. Porque isso pode causar, pode alimentar, e essa inveja de uma raiz, ela pode crescer e tomar conta, porque o sentimento de inveja toma conta da pessoa de uma forma que lhe domina, né, as suas ações, as suas palavras. Então, é muito importante saber ouvir, é importante discernir aquilo que se escutou, que se ouviu, para não cair na armadilha ardilosa da inveja. Muito bem, não tem inveja de pessoas violentas, né? Não tem inveja de pessoas perversas, não tem inveja de pessoas que praticam mal, né? Nós quando observamos esse texto, traz à nossa memória o Salmo de número 73, onde o salmista Asaf, né, ele começa a sua narrativa falando que tem inveja do ímpio, e ele fala, né, de vários fatores que acontecem na vida do ímpio, e ele começa a ter inveja, ele começa a desejar aquilo, porque quando a gente tem uma leitura com tranquilidade do Salmo 73, a gente percebe que o que salva o salmista Asaf é que ele entra no santuário. Quando ele entra no santuário, ele enxerga, ele tem discernimento, ele tem a interpretação dos fatos, ora ele visto. E aí, no verso de número 28 do Salmo 73, ele diz: mas para mim, bom é se aproximar de Deus, porque ele enxerga o cenário, ele tem um desejo, um sentimento alimentado pela obra da carne, que é a inveja, mas aí ele entra no santuário. Só vamos vencer esse sentimento, só vamos ser dominados pela palavra de Deus e ter sabedoria para sobressair dessas situações se chegarmos próximo de Deus, se entrarmos no santuário, se atentarmos para ouvir a sua palavra. Então, esta é a receita que o salmista Asaf nos deixa no Salmo de número 73. Muito bem. O segundo ponto, o que é o vício da inveja? A etimologia de uma palavra ensina muito a respeito do seu significado. Por exemplo, a palavra inveja deriva do verbo latino, né, que significa olhar mal. Nesse sentido, a palavra remete à ideia de um olhar negativo, depreciativo, em relação a outra pessoa. Diminuir pessoa, desdenhar das pessoas, achar aquela pessoa inferior, depreciar a imagem da pessoa. Porém, o texto de Provérbio, o sábio estimula que não podemos ter inveja, porque a inveja ela vai trazer o mal, né? Podemos entendermos aqui que a inveja desperta ambição, né? A inveja desperta a competição, a ira, e aí estão tudo inserido a obra da carne. A obra da carne. E é importante entender que essas obras da carne já é a ausência dos frutos do Espírito. Porque quando se deixamos ser dominados pelas obras da carne, é porque os frutos do Espírito já não está sendo evidenciado na nossa vida. Então, a inveja gera ódio, né? A gente tem um texto que é bem emblemático, um texto que podemos dizer que é o retrato quando a gente fala de inveja que gera ódio. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao verso de número 14. E aí relata o episódio, né, que os irmãos conhecem, os jovens conhecem, a história de dois irmãos, Abel e Caim. É interessante que eles foram oferecer sacrifício, né?
Caim ofereceu seu sacrifício, Abel ofereceu também seu sacrifício, sua oferta. O fato de Deus apentar, o fato de Deus se agradar de Abel, gera um sentimento de inveja, que essa inveja ela foi alimentada. Ao passar do tempo, como alimentou essa inveja, ela já desencadeou o ódio. E esse ódio, sendo alimentado, gerou a morte do irmão. Então, a gente precisa pedir graça a Deus, entendermos que se alimentarmos da palavra do Senhor, buscarmos a Deus, entrar no santuário, nós podemos cair nesse caminho de Caim, né? Essa inveja que é um abismo que chama outro abismo. E aí, além de gerar ódio, nesse ódio gerou a morte do seu irmão. Aconteceu ali no capítulo 4, o primeiro homicídio ali. No Gênesis, a gente vê aquele homicídio em familiar, né? O irmão tira a vida do próprio irmão, e a raiz, motivo profundo, central, a matriz de todo mal foi o sentimento de inveja. Que Deus ajude a gente, que Deus nos dê graça e que possamos buscar o Senhor e fazer um autoexame contra a inveja. Pedir a Deus a graça, entender que onde há inveja, o espírito faccioso, existe aqui, o comentarista coloca na lição, aí uma paternidade do diabo, ou seja, Deus, ele não compactua, Deus ele não apoia, Deus ele não vai dar nenhum tipo de direcionamento. O Espírito Santo, querido jovem, não vai ter evidência, não vai nos guiar, nos orientar se o nosso coração estiver tomado de inveja, estiver cheio de inveja. Não vamos ter a presença de Deus e a sabedoria para poder discernir e nos nortear e nos guiar nesta caminhada. Então, é importante nos proteger, é importante buscar a Deus, porque vivemos num mundo onde as pessoas têm os seus desejos, onde as pessoas cada vez mais estão buscando o caminho da inveja. As pessoas não conseguem entender a bênção de Deus, e muitas vezes as pessoas elas ficam buscando glória para si e mergulhado no humanismo, mergulhado no egocentrismo, onde as pessoas se exaltam, se engrandecem, se vaidecem, e aí não conseguem enxergar a bênção de Deus na vida do irmão, na vida do amigo, na vida do companheiro de faculdade, de curso, de trabalho. E essa raiz de inveja, ela, uma vez sendo alimentada, ela gera danos, ela gera mal, e o resultado a gente já viu aqui vários exemplos, como acabei de citar. Então é importante buscar a Deus, buscar a sua presença, para que possamos vencer, para que possamos crucificar o velho homem, mortificar, como diz Paulo, a nossa carne e queimá-la ela com fogo do Espírito Santo, e de ser dominado pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa controlar os desejos, o Espírito Santo possa nos habilitar para que possamos seguir em frente, olhando para Jesus e vencendo a carnalidade através do Espírito Santo, que o Espírito Santo nos capacita para isso. É importante não desejar o estilo de vida de outras pessoas, querer ter a vida de outras pessoas, buscar em outras pessoas o exemplo e tentar copiá-lo. E esse exemplo que eu estou dizendo, a sua maneira, as suas posses, o que ele tem, o que ele possui. Ora, Deus, ele abençoa cada um conforme a sua vontade e também conforme a capacidade, o entendimento, e as pessoas também com os seus esforços. Eu me dirijo para os jovens a estudarem, a buscar e a galgar posições na sociedade,
a buscar conhecimento, que sejam abençoados, que sejam prósperos. Deus vai honrar e vai abençoar a sua vida. O importante é entendermos que a bênção do Senhor está à disponibilidade de vocês, está disponível para vocês. Agora, precisamos se enquadrar na palavra do Senhor e não querer, não desejar, não querer que o outro tenha, não desejar ter aquilo que alguém tem e aquilo ali se torna uma doença, um desejo que não tem freio, não tem limite. É uma ansiedade, um desejo pelas coisas que as pessoas têm, que parece que aquilo tem que acontecer, senão adoece, mas de fato já está doente. Porque a inveja é uma doença espiritual que causa problemas sociais, que causa problema físico. Ora, se não cuidarmos, se não buscarmos a Deus, vamos adoecer. E como diz o provérbio, é a podridão dos ossos. Deus ajuda a gente. Deus nos dê um coração sábio, que possamos buscar o Senhor, que possamos acreditar que Deus sempre está disponível para nos abençoar. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua aula, meu caro jovem, meu caro professor de jovem. Que em Cristo Jesus lhe dê sabedoria e que possamos juntos vencer esse sentimento que causa danos às pessoas e principalmente esse sentimento, uma vez alimentado, ele traz grandes prejuízos para as pessoas que assim fazem. Que Deus em Cristo abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.